Pessoal, bom dia, meus amores, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que hora vocês vão dar uma olhada nesse material, mas eu queria desejar um dia maravilhoso, um dia excelente para todos vocês. Nós vamos começar hoje, dar início hoje a uma série de postagens a respeito de um dos temas mais delicados e mais complexos, e ao mesmo tempo mais instigantes da prova do Enem. Nós vamos falar sobre a redação e vamos falar de um modo que nós possamos compreender a importância das temáticas abordadas nessa prova. Portanto, eu convido a todos vocês a não perderem nenhuma dessas nossas postagens que eu vou tentar realizar na maneira de um podcast para que fique mais dinâmico e menos maçante, para que vocês possam compreender melhor do que se trata essa avaliação, essa prova de redação tão bem elaborada e muitas vezes tão complexa que o MEC traz como um dos maiores testes de avaliação das provas do ensino médio realizadas no Brasil, tá bom? Então, olha só, nós vamos começar falando a respeito da abordagem que nós faremos das temáticas presentes na prova de redação do Enem. E nós vamos falar sobre 7 macrotemas com as maiores chances de cair na redação. Para começar, eu gostaria de explicar para vocês que todo esse material foi elaborado a partir de um e-book, cujo título é Missão Enem, e que eu vou disponibilizar para vocês como material de apoio lá no nosso Classroom. Por que eu estou falando sobre isso? Ora, nós, quando pensamos na prova do Enem, geralmente nós pensamos em temáticas específicas e buscamos normalmente adivinhar, né, predizer o tema da prova. Nós não temos uma bola de cristal que nos revele com toda certeza absoluta qual será o tema da redação de 2020. Ele é escolhido 6 meses antes da prova, mas fica num sigilo absoluto, guardado a 7 chaves, de modo que nenhum de nós temos a menor probabilidade de saber com certeza até o dia em que chegamos a ter contato com a prova. Mas que o tema seja um mistério ou que ele seja revelado apenas no dia da prova, existe uma grande chance de você realizar uma prova de maneira eficiente se você souber exatamente do que a prova do Enem vai tratar. E isso nós conseguimos fazer, porque durante todo esse tempo, esse período longo que a prova vem sendo realizada, nós conseguimos perceber que existem pelo menos 7 macrotemas que são prováveis de cair na prova da redação. E aí, nesses 10 anos de avaliação do Enem, uma das coisas que nós podemos afirmar com toda certeza é que essa avaliação trata de macrotemas, de temas abrangentes, de temas gerais, de temas que dizem respeito a aspectos da nossa sociedade. Então, a gente precisa conhecer os macrotemas mais prováveis para, a partir deles, então, se preparar para os temas específicos, que são aqueles que surgem lá na proposta de redação do Enem, tá bom? Olha só, gente, uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que os macrotemas são temas gerais, são temas abrangentes. E a prova do Enem, ela trata de um assunto específico ou de um tema específico, se assim você quiser. O que nós vamos fazer é ter conhecimento desses temas mais abrangentes, desses temas mais gerais, para nos tornarmos capacitados para discutir qualquer assunto que diga respeito a esses 7 temas gerais, ok? Porque o que é cobrado na prova é o assunto de um desses temas, ou um tema específico.
Nós vamos falar sobre os 7, a fim de que a gente se estruture e se prepare melhor para o tema específico que vai aparecer lá na prova do Enem, quando vocês estiverem de frente para ela. E a fim de que ninguém morra de um infarto ou tenha uma parada cardíaca, ou desencarne ou morra ali diante da prova, tá bom? Então, o que são macrotemas? Eu acabei de falar, macrotemas são temas amplos que englobam temas específicos, né? Assuntos mais específicos. Os macrotemas são assuntos que podem ser estudados e as suas informações podem compor textos que falam dos mais diversos temas. Então, o macrotema é aquilo que é mais geral. O tema que vai surgir na proposta de redação do Enem é um tema específico. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O macrotema saúde. Dentro do macrotema saúde, que é muito amplo, a gente pode ter aí como tema específico os problemas enfrentados pelo Sistema Único de Saúde, o perigo do aumento das doenças sexualmente transmissíveis no Brasil. A gente pode ter também a questão das pandemias, e uma série de outras temáticas que estão relacionadas a esse macrotema saúde. Na área da educação, por exemplo, quando se fala do macrotema educação, a gente tem como tema específico os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, ou o papel dos pais na formação educacional das crianças, ou ainda o impacto da tecnologia nas salas de aula, ou então a nova modalidade de educação remota, quais são seus desafios, e por aí vai. Compreenderam? Então, olha só, como que a gente vai se preparar para realizar a prova de redação? Como estudar esses 7 macrotemas? Se é muito difícil acertar o tema exato da prova de redação do Enem, quando a gente se prepara estudando os macrotemas, nós estamos nos preparando de maneira geral e assim teremos uma grande chance de surpreender positivamente a prova de redação ou de nos surpreendermos positivamente com a prova de redação. Não descobrindo o tema exato, né, aquele tema específico, o tema oficial da redação, mas nos preparando para um assunto geral que fará com que a gente tenha capacidade de falar sobre qualquer assunto específico, o que nos dará uma grande chance de sair exitoso na prova do Enem. Então, nós vamos começar agora a ver esses macrotemas para irmos nos preparando para alcançar uma nota digna, né? Uma nota 1000. Se não for uma nota 1000, mas pelo menos acima de 800 pontos. Nós vamos começar a estudar os principais macrotemas que dizem respeito a esse material e que irão nos preparar para a prova de redação. Vamos lá? Bom, queridos, nós vamos dar início então aos macrotemas que dizem respeito à prova de redação do Enem. E o primeiro deles é minoria. As minorias. Por que esse tema pode ser cobrado na prova do Enem? Primeiro, é crescente o número de movimentos de minorias que têm surgido no Brasil e no mundo inteiro. Basta lembrar os movimentos que dizem respeito aos indígenas, aos moradores de ruas, às mulheres, aos negros, aos portadores de necessidades especiais. Além dos crescentes movimentos, as minorias têm ganhado voz, espaço e força, porque têm buscado se organizar como grupo social. O assunto minorias tem impactado muito a sociedade e os temas do Enem sempre estão ligados a assuntos que têm um impacto social. Além disso, o respeito aos direitos humanos é algo cobrado na competência número 5 da prova do Enem. E este é um tema que está totalmente ligado a essa exigência.
O assunto minorias, só para vocês terem uma ideia, já foi abordado 4 vezes no Enem nos últimos 10 anos. Será que o INEP gosta de levantar essas questões? Então é bom ficar ligado. Para que a gente possa se familiarizar com essa temática, minorias, é bom a gente pensar um pouquinho a respeito dos problemas e dos impactos que esse macrotema traz para a sociedade. A sociedade é formada por várias minorias que buscam especialmente por respeito, representatividade e igualdade nos mais diversos setores da sociedade. Anteriormente, essas minorias não procuravam por seus espaços, mas agora essa questão mudou completamente. Os problemas das minorias estão relacionados à raça e etnia, preconceito e discriminação, racismo e genocídio, igualdade de gêneros, entre outras questões. Quem são os responsáveis por eliminar esses problemas que podem aparecer lá na nossa proposta de intervenção? Este é um problema social que envolve Estado, governo e classes atingidas, mas que as ações de todos eles devem ser voltadas para fazer cumprir o direito de igualdade e para a conscientização de toda a população. Então, há um conjunto de elementos responsáveis por eliminar esse problema da sociedade. E quais seriam, então, professor, os possíveis temas, os assuntos, né, os temas específicos que podem ser cobrados dentro desse macrotema? Bom, a gente pode ter a presença feminina em ambientes profissionais, o sistema de cotas em universidades públicas, as agressões físicas ou os assassinatos sofridos pelas classes LGBTQI+, os movimentos dos trabalhadores sem teto, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra na busca pela reforma agrária, as dificuldades enfrentadas por deficientes físicos em espaços urbanos, a igualdade de gênero e violência contra a mulher, a intolerância religiosa e uma série de outras questões, como, por exemplo, o desrespeito às terras indígenas, que está muito em discussão. Onde encontrar, então, dados e referências para esse tema? A gente pode encontrar no Google, especialmente no Google acadêmico. Podemos encontrar nos livros de história, nos filmes, nas pesquisas divulgadas por órgãos oficiais, nas reportagens jornalísticas, em mídias online, físicas e televisivas, nas comunidades e redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter, mas, acima de tudo, vocês podem encontrar informações a esse respeito nos conteúdos estudados durante o ensino médio, filosofia, história, sociologia e até literatura. Então, vale a pena ficar ligado naquilo que é tratado nas aulas do ensino médio, porque a prova vai cobrar de você o conhecimento que você adquiriu ao longo do ensino médio. Então, tenta trazer os conteúdos do seu ensino médio para essas questões. Vale a pena. Bom, e com relação a esse assunto, nós temos aí algumas alusões históricas que podem ser usadas nesse tema. O nazismo, a instauração do voto feminino em 53, as lendas de Medusa e Poseidon, da mitologia grega, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, a lei áurea, o apartheid, a luta pelos direitos negros por Mahatma Gandhi. E a gente tem aí algumas outras referências e alusões históricas que eu coloquei para vocês a fim de que a gente se familiarize com a temática minorias. Tá bom? Bom, gente, e aqui a gente tem o tema, ou macrotema 2, que são direitos naturais do ser humano. Por que esse macrotema pode ser cobrado? Ora, esse tema também está muito ligado à competência 5, que prevê o respeito aos direitos humanos. Todo tema que tenha forte ligação social é provável de ser um tema a cair na redação do Enem. E é bom ficar atento para isso. Então, olha só. Quais são os problemas ou os impactos que esse macrotema traz para a sociedade? Existem alguns direitos que são básicos para todo indivíduo, são os chamados direitos naturais. Mas o combo de violência que vemos hoje, tanto em espaços urbanos como em áreas rurais, se torna um desrespeito a alguns dos direitos básicos do homem.
como, por exemplo, os casos de homicídios e feminicídios nos mais diversos lugares do país, das mais diversas circunstâncias onde a pessoa perde seu direito à vida. Se a violência impacta no direito à vida, o medo de sofrer alguma situação como essa faz com que as pessoas não se sintam seguras para exercer seu direito de viver, o que também é uma falha no direito à segurança. A educação básica e a saúde também faz parte dos direitos naturais. Portanto, casos como dificuldade de atendimento no SUS ou falta de vagas nas escolas públicas, falta de acesso às universidades estaduais e federais, podem ser problemas levantados nesse macrotema, porque dizem respeito a direitos naturais. Quem são, então, os responsáveis por eliminar esses problemas? Se eu fosse ter que montar agora uma proposta de intervenção para eles. Ora, esse é um problema social que envolve Estado, governo e classes atingidas como o anterior, mas que as ações de todos eles devem ser voltadas para fazer cumprir os direitos naturais e para a conscientização de toda a população. Então, aqui, mais uma vez, nós precisaremos nos remeter ao Estado, ao governo e às classes atingidas. Alguns possíveis temas dentro desse macrotema: agressões físicas sofridas por LGBT, QI+, igualdade de gênero e violência contra a mulher, intolerância religiosa, os crescentes índices de violência urbana, legalização do aborto, feminicídios, acesso a faculdades estaduais e federais, situação precária da saúde pública e todos esses outros que eu deixei aí como referência para vocês. Onde encontrar essas referências com relação a esses assuntos? Nas mesmas fontes do tema anterior. Google, livros de história, material do ensino médio, pesquisas divulgadas por órgãos oficiais, reportagens, as leis, né, e a Constituição, estudo de filósofos e ativistas, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok? E só para nós encerrarmos, eu deixei aí para vocês algumas alusões históricas e referências do macrotema 2. E a gente tem a Constituição Federal, a Carta Magna de 1215, a Petição dos Direitos de 1628, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Era Vargas e a Censura à Imprensa, a Ditadura Militar e a Suspensão dos Direitos, o Holocausto. E ainda trouxe para vocês algumas frases e citações de pensadores que dizem respeito a esse tema. Aproveitem! Só para a gente fechar esse encontro de hoje, eu trouxe aí registrado para vocês todos os temas de redação do Enem, desde 98 até 2019. E a gente pode dar uma olhada que todos eles estão relacionados diretamente a macrotemas que dizem respeito ao impacto que esses temas ou esses assuntos causam na sociedade. Boa sorte, tá bom? A gente se vê em breve. Um grande abraço. Façam a proposta de redação. Um beijo.